Olá, eu sou Ana Paula Tomé, sou jornalista, sou atriz e eu também estou na TV Relacionamento. Oi, gente, estamos aqui na TV Relacionamento. Eu sou a Nilza Caparrós, estou iniciando esse programa. Sou psicanalista e sexóloga. E hoje vou entrevistar o psicanalista também, o Marden Galan. Isso, né? Marden Galante. Galante. Isso. Foi um prazer, viu, Prazer é Marden, todo estar aqui meu. com você nessa. Vou conduzir isso. Espero que esteja bem, que goste. E fala um pouco para mim da psicanálise. Por que que você resolveu ser um psicanalista? O que que te levou, os motivos que te levaram a isso? Tá. Bom, em primeiro lugar, estou muito honrado, né, de estar aqui, Obrigada. conversando com uma colega, psicanalista, sexóloga. Primeira vez, confesso que eu converso, faço uma entrevista com uma sexóloga. Espero que as perguntas não sejam constrangedoras para mim como Não. psicanalista. Brincadeiras à parte, respondendo a sua pergunta, eu resolvi fazer psicanálise porque é uma área de desenvolvimento humano que envolve, é a única maneira que você atravessa o psíquico da pessoa. Você tem uma intervenção psíquica sem uso de medicamento, sem uso de nenhum outro tipo de artifício, né? Que você consegue melhorar as dores, né? A gente não costuma dizer que a psicanálise não é uma cura, mas você consegue fazer com que o sujeito consiga elaborar as dores de outras formas e consiga elaborar os seus traumas. Venho uma carreira extensa como gestor, então minha primeira formação é engenheiro, sempre gostei de pessoas, eh, fiz psicologia na faculdade, tive um ano de psicologia, e a partir do momento que eu me aposentei da vida corporativa, eu falei, agora eu vou fazer, não que eu não gostasse do que eu fazia, mas vou fazer algo que eu gosto muito, que é entender um pouco mais o ser humano enquanto psique, enquanto sujeito, né? Uma dúvida assim que as pessoas sempre me perguntam, qual a diferença da psicanálise com a psicologia? Você que estudou os dois. Tá. A psicologia, na verdade, ela é muito mais abrangente. Então, a psicologia, primeiro, a formação. É uma formação de 5 anos, e ela te dá uma visão onde tem a psicologia organizacional, psicologia forense, e a psicologia clínica. Dentro da psicologia clínica, existe, por exemplo, terapia cognitiva comportamental, TCC, e existe a psicanálise. Então, algumas, ou a maioria das faculdades, tem a matéria de psicanálise ou alguns complementos com a psicanálise, Como base, né, da como base, psicologia, sim. exatamente. Que bacana isso. Agora, a psicanálise é puramente clínica, não tem essa amplitude da psicologia. Sim. E essas questões que você disse que você já passou por esses problemas na vida, né, de que você resolveu fazer a psicanálise por conta disso. Você pode falar um pouco pra gente Sim, disso? posso, sem dúvida. A vida nossa, ela é feita de... Temos nossos traumas, todos têm algum tipo de trauma. Todos passam por momentos de altos e baixos. Ah, eu acredito que... Eu não gosto muito de trazer um número sem trazer a fonte, mas 90% do sujeito já teve ou terá um episódio de depressão. Tá? Não significa que ele tem uma depressão crônica, mas já teve algum episódio ou terá. Então, dentro disso, óbvio que eu já tive episódios, já vivenciei episódios com colegas, enfim, eu vivencio esses anos todos vivenciando dentro da minha vida pessoal, também na minha vida corporativa, como gestor de pessoas que precisaram de ajuda, né? Então, frente a isso, esses seriam os problemas que eu vivenciei.
hoje estamos falando muito em burnout. Aliás, eu escrevi um livro, daqui a pouco eu acho que você vai falar um pouco sobre isso, e eu vou te presentear com esse livro. Burnout, né? Está muito hoje em voga o uso da palavra burnout, né? Então, talvez eu já tenha tido, sem saber que tive, várias pessoas têm, às vezes, sem saber que teve Sim. burnout. Então já vamos entrar nesse... Tá, eu só me antecipei, desculpa, Sim, imagina. pela questão do... Deixa eu ver o livro, o Tá bom. nome. Pode falar o nome pra Tá, gente? então, Síndrome do burnout sob a perspectiva psicanalítica, né? Bacana. Obviamente, existem vários outros livros, Explicações, né? publicações Sim. que falam sobre o burnout. Aqui é uma perspectiva psicanalítica. Tá. Como que a pessoa pode elaborar o sofrimento chamado burnout. Então, sobre os sintomas do burnout, e não tanto a nexus causa, né? Que é o diagnóstico. A preocupação não é o diagnóstico, e sim com o sofrimento do sujeito. E quando você diz desses sintomas que você já teve observando seus amigos, você estava falando sobre o burnout. Também, aliás, deixa eu já fazer aqui, te entregar. Ah, muito obrigada. E onde que as pessoas podem adquirir esse livro? Eu estou fazendo... Bom, esse livro, primeiro, que é de um grande amigo, a editora, que é a editora Laços, que é do Kenji Sakamoto. Hoje seria diretamente comigo, mas eu estou fazendo um acordo, logo estará nas principais e-commerce, por exemplo, Amazon Bacana. e outras, né? Mas hoje seria diretamente comigo. Até as próximas semanas eu espero ter fechado o acordo. Vou ler com muito carinho, tá? Muito obrigada. Fala um pouco pra gente, então, dessa síndrome. Da síndrome, tá. Isso. Então, o burnout, o termo burnout, foi usado pela primeira vez em 1974, pelo Herbert Frederick. É um alemão, psicólogo, PhD, radicado em Nova York, né, nos Estados Unidos, Nova York, e ele usou a primeira vez a palavra burnout, inclusive com a separação, né, com o hífen, burnout, que no inglês é queimar até o fim. Esse termo, ele já dizia que era relacionado ao sofrimento humano, mas não vingou o termo, mas foi a primeira vez utilizado. Depois, uma psicóloga, em 1980, escreveu sobre um método de mensurar o burnout, né? Que é o GBI. Também um outro autor de George, ele escreveu e ele falava sobre aliás, ele escreveu várias bibliografias sobre o sofrimento humano dentro do trabalho, mas não se usava muito a palavra burnout ainda para o sofrimento humano dentro do burnout. O De George, assim, é o que mais escreveu sobre isso. Em 1900 desculpa, é mais recente. Em 2019, a OMS classificou um novo CID, né, que é o Código de Doenças, um CID-11 específico sobre o burnout. Com esta classificação, veio mais à tona. Isso, OMS. O Brasil tem uma resolução que é de 2024, usando esta mesma classificação do CID-11, no entanto, vai valer a partir de 2027. Este ano entrou a nova NR1, que inclui fatores psicossociais, né? Riscos trabalhistas psicossociais. Então, com isso, hoje a gente vai ouvir muito ainda essa questão da palavra burnout, e as empresas cada vez mais vão ter preocupação, não só pelas obrigações trabalhistas, mas pelo que elas querem, né, de engajamento. Elas querem um funcionário com burnout, ele tem. Quais são os principais sintomas? Esgotamento total, afastamento da realidade do trabalho e uma baixa produtividade. Ô Marden, assim, você acredita que essa síndrome ela é desenvolvida especificamente por conta do trabalho, ou os fatores externos também estão interligados? Tá. O sofrimento humano,
O sujeito não se separa a vida dele do trabalho com a vida dele na esfera pessoal, na esfera dos hobbies que ele faz, enfim, da vida dele fora do trabalho. Sim. Então, o sofrimento, a gente não pode dizer que é devido ao burnout. Ele pode ter qualquer outro sintoma parecido com burnout, mas que não seja a causa o trabalho. Para que tenha uma certeza que foi exclusivamente ao trabalho, é preciso fazer uma pesquisa, é preciso que o médico no trabalho, é só o médico do trabalho que pode atestar se foi exclusivamente pelo trabalho. E mesmo assim, com grau de certeza, sendo muito sincero, na minha opinião, é muito difícil um diagnóstico do qual os sintomas parecidos com burnout possam ser classificados exclusivamente devido ao trabalho, por não se poder separar o sujeito do trabalho e o sujeito fora do trabalho. Então, para ser considerado burnout, do ponto de vista de CID-11, tem que ter um médico do trabalho, uma perícia, é aberto um CAT, se a empresa tiver CIPA, é aberto um CAT, um acidente de trabalho, e aí tem que ter uma investigação. Sim, a psicanálise em si, psicologia, ela é um método que antecede para que a pessoa não chegue nisso, né? É uma precaução. Perfeito. Né? Então, a gente ouve, né, falar muito assim que hoje tudo é problema, tudo é doença. O que a gente precisa ter em mente e ter a consciência é que o cérebro também é um órgão. Se o seu coração pode adoecer, por que o seu cérebro também não pode adoecer? E o cérebro adoece sim. Né? E às vezes a gente não percebe que o cérebro está ficando doente, a gente só vai perceber a hora que já está doente. Por isso que é bacana fazer a terapia, justamente para não deixar chegar nesse ponto, né? Para a gente já ir resolvendo aqui, para não chegar ali a ponto de tomar um remédio, a ponto de afastar do trabalho, né? E outras coisas. Perfeito, Nilza, concordo, assim você resumiu muito bem, que é o autocuidado, né? Então, a OMS também preconiza o autocuidado. E as empresas estão cada vez mais atentas. Assim como a gente diz que cada vez mais, né, não é de hoje que se fala que o funcionário ele é responsável pela sua carreira, ele é responsável também pela sua saúde. Sim. A empresa pode ser corresponsável, porque você pode estar numa empresa tóxica, onde os gestores são tóxicos. Isso acontece muito. Sim. Isso é fato. Acontece. Mas, de modo geral, cabe também ao sujeito ter esta preocupação e tomar o autocuidado. Porque não adianta ele pegar um atestado, se afastar do trabalho e ficar em casa. Exatamente. Ele tem que fazer uma terapia, algo para que ele saia da onde ele está. Né? Aí ele volta, não só esperar o atestado terminar para reintegrar no trabalho. Né? Ele precisa cuidar para que ele não pegue um outro atestado. Perfeito. Né? E a gente não vê muitas pessoas fazendo isso, né? Tem muito. Você tocou num ponto, Nilza, que é o preconceito. Você acabou não usando a palavra preconceito, mas é isso. O ser humano, né? Eu me permito, não tem essa coisa de gênero, né? Homem ou mulher, mas principalmente eu acho que os homens não se cuidam tanto e são preconceituosos em relação à terapia. Isso está mudando. Você percebe hoje que nos ambientes, nas rodinhas, no café, já se fala em problemas psíquicos, né, de forma mais natural. A psicanálise não fala muito em remédio, mas nada contra. Já se fala que a pessoa, hoje, sem muita vergonha, que está fazendo uso de antidepressivo. Então, a gente vê que, dia a dia, isso vem evoluindo. Então, acho que todo mundo deveria fazer terapia. Todo mundo. Eu concordo plenamente. E é assim também, o homem, isso vem da nossa cultura, né? Que o homem cresce, o menininho, o pai já fica, você tem que ser forte, você não pode chorar. Então, o homem em si, ele não tem essa liberdade de falar dos seus sentimentos. Tanto é que você chegar na tua casa e falar para tua esposa, chorando, olha, eu tive um problema no meu trabalho, ela vai te chamar de fraco. Infelizmente, sim, concordo. Porque o homem, ele não sabe falar dos sentimentos dele. Às vezes ele fala dos sentimentos ficando quieto, ficando agressivo,
né? E aí você está falando que já se falam de terapia, que ótimo, que as pessoas já estão tendo essa consciência, Sim. né? E isso que você falou que acontece em casa, né, que é o sofrer calado, né? O homem, o menino, a menina, mas a gente até, eu próprio que usei um pouco mais o menino, ele tem um sofrimento e sofre calado, você via muito isso na empresa, até por preconceito e por medo. Muitas pessoas têm medo de demonstrar uma fraqueza, porque se fala muito hoje também em resiliência. Por um lado, se fala em autocuidado, se fala em cuidado da saúde, quando se fala saúde não só a física, saúde mental, tem uma NR1 que inclui, que não é nova, mas inclui fatores psicossociais. Por um lado, tem esta preocupação, mas por outro lado ainda existe um pouco de medo, né, de demonstrar uma fraqueza, tanto em casa quanto na empresa. A empresa nada mais é do que o reflexo da sociedade, Que moldam a que gente, moldam né? a gente. Não existe um sujeito sem uma sociedade, nós somos moldados pela sociedade. E a sociedade contemporânea hoje, com a internet, que não é nova, mas cada vez mais com essa hiperconexão, então você não tem mais delimitado o horário de trabalho, né? Só é às 5h30 e acabou. Não. O sujeito ele fica conectado 24 horas, né? Por várias questões, Por né? várias questões. Metas. A Metas, meta é uma coisa. A meta em si é o que desenvolve muito essa síndrome também, não é? também, com certeza. Porque é um competindo com o outro, não é isso? E assim, o Marden, o homem também, né, que você falou do homem, eu acho que depois da pandemia também, as mulheres em si, elas têm que ter essa consciência de que a gente sempre viu o homem desde as cavernas saindo para caçar, para buscar o sustento, né? Então, quando a mulher vê um homem ali sentado no sofá, ela já tem na mente que ele é um vagabundo, vamos dizer assim, a grosso modo. Só que depois da pandemia, as pessoas começaram a trabalhar home office, ó, e esse perfil mudou, porque o cara está no sofá, mas ele está gerando renda, Sim, né? E muitas mulheres ainda têm essa concepção que o cara está no sofá e não está trabalhando. exatamente. Agora, eu citei o homem, mas eu queria colocar a contrapartida até Tá. enaltecer as mulheres, né? Até para não ficar uma impressão errada, né? Estamos falando da sociedade machista e que o homem não se cuida tanto quanto as mulheres, isso é fato, é estatístico. Agora, as mulheres têm um fator gerador muito pior. As mulheres são mães, as mulheres têm um terceiro, quarto período que é em casa, ela termina o trabalho, ela continua conectada, mas ela tem que cuidar da casa. Que ainda é assim na Sim, sociedade. sim. Ainda o peso é muito Multifuncional, né? maior da mulher. Então, a mulher está muito mais susceptível. Ligada à síndrome? Ligada assim, está muito mais susceptível. Suscetível, isso. É que, de alguma forma, Deus criou a mulher é um ser. É só a mulher que é mãe, né? Então, Ela sai do trabalho, ainda tem é, casa, tem é filhos, tem. eu acho que nenhuma mulher tem que se cobrar, as mulheres se cobram, que é superwoman, né? Super mulheres, elas não têm que se cobrar, mas elas são. Eu acho que todas são. São. De modo geral, as mulheres são super mulheres. Marden, obrigada, tá, por essa entrevista. Gostei muito, parabéns. Eu que Você é um agradeço a ótimo oportunidade. psicanalista, tá bom? Vou ler esse livro aqui, depois eu vou te dar um retorno. Eu aceito, críticas serão muito bem-vindas. E assim, gente, estamos encerrando essa entrevista, foi maravilhosa. Você quer deixar seu contato para as pessoas entrarem em contato para Sim, comprar livro? o meu nome é Marden Galante, com N, então é muito fácil me achar nas redes sociais. Eu não publico muito, estou mais no LinkedIn, no Instagram e no Facebook é @Marden Galante, tudo junto. E no LinkedIn, Marden Galante. Por ali é possível entrar em contato, me manda um inbox e assim que tiver novidades publicado no e-commerce, eu divulgo. Muitíssimo obrigado. Obrigada.